E hoje eu vou te ensinar como jogar Tainted Grail, Monarcas da Ruína. Um jogo cooperativo cheio de tomada de decisões que pode mudar bastante a história do jogo. Aqui você terá que andar por Avalon em ruínas e ter que enfrentar monstros estranhos, ter conversa com personagens para poder conseguir um favor ou outro, ou simplesmente passar por algum local. E vai ter muita tomada de decisão, como eu já falei. Ele vem com esse manual aqui, que tem ao todo 44 páginas, sendo que dessas 44, algumas você só vai poder consultar dependendo do que acontecer no jogo, e tem muita informação repetida para o jogo se manter claro. O que é uma coisa até boa na minha opinião, porque é melhor você ser redundante e deixar uma coisa bem clara do que não explicar direito e ficar aquela dúvida para o jogador. Igual eu já vi em alguns manuais. E não adianta tentar deixar esse livraço aqui longe da mesa, porque ele vai ser o seu fiel companheiro enquanto você não estiver em combate. Constantemente você vai estar pesquisando coisa nele e vendo o que está acontecendo na história. Então, quando você montar a mesa, deixa um espaço para ele e de fácil acesso. Mas se por acaso você abriu o vídeo e quer jogar agora, eu recomendo você seguir esse guia aqui, porque ele vai te ajudar muito e vai te explicar bastante coisa. A primeira coisa que você tem que fazer para começar o jogo é escolher com quais personagens serão jogados, sendo que tem 4 e eles são bem diferentes. Eu não vou entrar em detalhe da história de cada um dos personagens, porque tem uma carta para cada jogador que estiver controlando aquele personagem saber o que aconteceu e motivou ele a estar lá em Avalon. Mas vamos pegar o tabuleiro da Unis aqui para poder explicar como que eles funcionam. A gente vai ter 3 atributos aqui que são mais utilizados em combate, e aqui na esquerda a gente tem os atributos que são utilizados na diplomacia. Cada personagem vai ter configurações de atributos que utiliza em cada um, mas você vai poder melhorá-los durante a jornada. Aqui é onde fica a habilidade única do personagem e aqui é onde é a fraqueza. Esses 4 compartimentos aqui é onde vai ser armazenado a comida que ele carrega, a riqueza, a experiência que ele vai utilizar para poder evoluir a seus atributos e aqui o poder de magia que é utilizado durante o combate. Essas 3 colunas aqui vão ter marcadores que vão ficar subindo e descendo dependendo do que acontecer na campanha. A primeira coluna é a de energia que você utiliza basicamente para poder explorar o mundo. A segunda é a de vida que caso zere você morre. E a terceira é a de pavor que se chegar no máximo você enlouquece. Então a configuração inicial do tabuleiro da Unis seria algo mais ou menos assim. E esse marcador diferente de vida aqui é porque você nunca vai poder ter mais energia do que a sua vida. Porque tá vendo que ele tem uma barrinha lateral aqui? A energia não pode passar dela. O jogo é dividido em capítulos, e cada um desses capítulos é dividido em uma quantidade específica de eventos, que são essas cartinhas aqui, e esse daqui é a introdução do capítulo. Quando o personagem estiver andando por Avalon, ele vai andar por cima de cartas nesse estilo aqui. E aí ele vai ter que se preocupar com qual lado da carta está ativo, porque existe o lado da névoa da estranheza, que vai dar dano nele, vai ter alguns efeitos na hora que ele entra, e o lado sem a névoa, que vai permitir ele ter algumas ações específicas naquele local e até mesmo explorar para saber o que está acontecendo nessa região. Então explicando a anatomia da carta. Aqui é o número dela, o nome, a ação que o jogador pode fazer, uma descrição do que está acontecendo, e um ponto muito importante dela são esses cantinhos aqui, que é um quarto de um círculo. Aqui você vai poder colocar totens que vai espalhar a estranheza daquela região. As cartas também vão ter números nas bordas para poder explicar com qual outra carta ela se conecta, formando o mapa mais ou menos assim. Então, o jogador pode navegar entre cartas seguindo essas setas, mas nunca para uma carta que não tem uma seta, mesmo que ela esteja na lateral, por exemplo, assim. E agora vamos explicar como funciona a divisão do dia no jogo, que funciona como se fossem as rodadas. Eles é dividido em 3 etapas: início de dia, durante o dia e final do dia. A primeira coisa que você deve fazer é resolver qualquer evento que seja ativado em alguma carta no começo do dia. A segunda coisa que você deve fazer é remover uma dessas ampulhetas de cada uma das regiões do tabuleiro, que elas funcionam como se fosse um tempo de espera para poder reativar alguma habilidade. E a terceira coisa é virar todas as cartas que precisar para o lado da estranheza. E eu já vou explicar como que funciona tirar a estranheza do tabuleiro. A quarta é ativar o guardião, que funciona como se fossem os monstros elite do jogo. A penúltima coisa é limpar as áreas de incidentes ativas, que podem ser controladas por cartas de incidentes aleatórias ou por incidentes da história.
E a última coisa que você precisa fazer no começo do dia é pegar a próxima carta do baralho de incidentes da história e ler o que vai acontecer. A segunda parte, que é o durante o dia, é a principal fase do jogo. É onde os jogadores irão fazer as suas ações. A primeira ação, e uma das mais importantes, é a de explorar. Ela custa 0 de energia para ser executada e o jogador vai ter que explorar a região que ele está. Como, por exemplo, se eu estivesse na região 101, eu iria pegar o meu fiel companheiro aqui e ir no item 101, que por acaso é o primeiro. E aí você vai ter que começar a ler o que está acontecendo e ver para onde vai e até ver qual ação você vai tomar baseado no que você resolveu fazer. E é aqui que fica muito interessante o jogo, porque dependendo do que você vai fazendo ao longo da campanha, você vai desbloqueando algumas coisas que você precisa marcar nessa folha aqui, e aí elas vão influenciar até no que você pode fazer ou não aqui no jogo. A segunda coisa que um jogador pode fazer é viajar de um local para o outro gastando 1 de energia, mas isso vai causar alguns efeitos. Como, por exemplo, ativar o efeito imediato da região, que é marcado por esse raiozinho aqui na carta. No caso, você vai tomar dano nessa. E a segunda, se necessário, é colocar as cartas de região anexadas à carta que o jogador se moveu. Sempre respeitando se tem que ficar do lado da estranheza ou não. E a terceira ação é ativar aqueles totens que a gente chama de padrão no jogo, que no caso é essa miniaturinha aqui. Ele que vai ser o responsável por espantar a estranheza do mapa. E são eles que ficam nessas quinas aqui das cartas de localização. Ou seja, ao todo ela protege 4 cartas de localização adjacente. Ou seja, uma carta sem o padrão fica desse lado e uma carta com o padrão fica desse lado. Para ativar um padrão na região, além das 2 energias que você precisa pagar, tem um custo um pouquinho a mais. E eu vou até ler porque eu não decorei ainda. Mas você precisa pagar 1 de magia por personagem e 1 de riqueza ou comida por personagem também. E a segunda opção é um tributo de sangue, que você vai ter que gastar 3 de sangue por personagem e 2 de pavor por personagem para poder ativar esse carinha aqui no mapa. E aí na hora que ele é colocado, a carta vira automaticamente. E antes que você pergunte, vai ter coisas no jogo para destruir ele. A quarta ação que o jogador pode fazer é desafiar um guardião. Ela tem custo 0 de energia, mas eu vou já avisando que o combate vai ser difícil. Outra ação que o jogador pode fazer é ativar a habilidade da região, e aí o custo vai variar dependendo da carta. Um detalhe é, vocês estão vendo essa ampulheta aqui antes do símbolo? Ela que é a que coloca a ampulheta em cima da carta. Ou seja, essa habilidade aqui vai ter um tempo de reativação que você vai ter que esperar para fazer. E aí a última ação é utilizar a habilidade especial do personagem. Como no caso da Yunis aqui, ela pode tomar 1 de pavor para poder curar 2 de vida e só pode usar isso uma vez por dia. E quando os jogadores decidem não fazer mais nenhuma ação ou não tem mais energia para poder fazer, é iniciado o final do dia. E aí neles os jogadores vão ter que ativar todas as habilidades de final de dia que precisarem ativar, vão poder descansar, que é recuperar o máximo de energia caso não estejam exaustos, porque se estiverem eles vão recuperar apenas 4, vão poder descansar, que é consumir 1 de comida para poder recuperar 1 de vida, recuperar 1 de energia e perder 1 de temor. Caso eles estejam em um terreno com estranheza, eles vão perder 2 de vida e ganhar 2 de temor. E aí a última coisa que acontece no final do dia é eles terem uma visão, dependendo se o local que eles estiverem tiver esse símbolo aqui. E aí para poder ler sobre a visão que eles vão ter que ler o último parágrafo do item do local que eles estão. E depois de feito tudo isso, é reiniciado o dia e começa uma nova rodada. E agora vamos para outra parte que eu gosto muito do jogo, que é a de resolver conflitos. Existem 3 tipos de baralhos diferentes de conflitos. O roxo, o verde e o azul. Sendo que o conflito azul é um conflito diplomático que você precisa resolver, o verde já é um combate físico que você pode ganhar comida, riqueza, e o roxo você vai ter que descobrir como o manual já fala. E aí, para resolver esses conflitos, cada personagem vão ter 2 tipos de baralhos, os de diplomacia e os de combate. Porque lembra os atributos que eu falei lá do tabuleiro do jogador? Eles vão ser representados por símbolos que ficam aqui nas cartas. E aí é com isso aqui que você vai ter que fazer a conexão com as próximas cartas que você for jogar. Então, por exemplo, aqui eu só consigo dar dano com essa primeira parte aqui
E só, porque os outros dois não tiveram nenhuma conexão e aqui também não teve nenhuma conexão. Mas vamos para a anatomia da carta. A primeira coisa que a gente tem é o nome de qual personagem ela pertence, o título dela, a habilidade que ela ativa sempre quando ela é jogada, e as laterais é a ligação que ela pode fazer com as outras cartas. E aí entra um ponto muito interessante. Existem cartas que são normais e cartas que têm habilidade passivas. Porque se você reparar nessa carta aqui, o que se conecta está desse lado. E o que vai fazer conexão está logo atrás. Ou seja, essa parte aqui ela é tampada. Já uma carta passiva, a conexão é feita aqui e com que ela vai se conectar está do outro lado. Ou seja, fica visível o que ela pode fazer durante o combate. E aí o que são todos os símbolos? São os 3 atributos do personagem. O azul é a parte de magia que você vai ter que pagar um custo de 2 cubinhos para poder ativar. E a última é um atributo bônus que você ativa para poder dar mais pontos. E inclusive é multiplicador. Em uma carta de combate diplomático, a gente tem um contador de final de rodadas, ou seja, se zerar, acaba aquele combate. A gente vai ter a lateral de afinidade que você está conseguindo, sendo que o vermelho é horrível, o cinza ele é ok e o verde é o melhor resultado possível. Essa lateral aqui vai ser o start de onde você vai começar a jogar suas cartas para poder fazer a combinação. Aqui no final é o que vai acontecer no final do combate, o que você vai ganhar dependendo de onde ficou o marcador aqui na lateral. E esses 2 símbolos aqui são o que o inimigo vai fazer. Sempre quando você ativar essa lateral aqui, você vai ver o quanto que o cubo vai subir aqui na afinidade. E essa caveira aqui é o que o inimigo vai fazer quando chegar no turno dele. A primeira coisa que você deve fazer é remover uma ampulheta de cada uma das cartas que tiver esse marcador, porque são habilidades que foram adiadas no combate. A segunda é jogar uma carta da mão para poder conectar nas cartas que já foram jogadas. Lembrando que no início do conflito, cada jogador começa com 3 cartas na mão. E você pode jogar uma carta adicional naquela rodada, caso aquela carta que você esteja jogando possua esse símbolo aqui, que te permite jogar cartas extras. E aí, depois que o jogador terminou de jogar as cartas, é ativada a habilidade do inimigo. Já as cartas de conflito de combate, elas são um pouquinho diferentes, porque ela vai ter no topo o nome e a quantidade de vida que o monstro possui. A lateral vai ser como que começa a combinação de cartas, e essa tabela aqui é o que o monstro vai fazer de acordo com quanto de dano ele já tomou. A parte de oportunidade é o que ele vai fazer se um jogador não conseguir jogar nenhuma carta. E a parte do galardão aqui embaixo, que é como se fossem os espólios da batalha, é o que você vai ganhar caso você consiga ganhar. Existem muito mais coisas no jogo, como por exemplo, as habilidades que os personagens podem desbloquear gastando experiência, e existem cartas de segredo que os jogadores irão desbloquear na medida que forem avançando na campanha e do que eles decidirem fazer. Existe um baralho de habilidades iniciais para os jogadores, mas existem diversas outras cartas que eles vão poder desbloquear à medida que forem avançando também. Inclusive, essas cartas brancas aqui é de uma expansão que veio no jogo e você pode escolher ou não jogar. A expansão inclui essas cartas únicas e esse panfleto aqui que vai ter para cada personagem conquistas que ele pode fazer, e aí ele vai desbloquear cartas específicas para isso. O jogo é composto de 10 capítulos, sendo que cada capítulo é relativamente longo. Então, para você conseguir parar no meio dele, vai existir essa folha aqui para você poder salvar o status atual, falando quantos marcadores de tempo e aonde está cada um deles, a posição de cada patrão ativo, fazer anotações que os jogadores queiram fazer e até salvar o status atual de cada um dos personagens. E com toda essa explicação, eu acho que você já vai conseguir jogar o Tainted Grail. Mas de toda forma, eu recomendo você dar uma olhada no manual para ver se não ficou faltando nenhum detalhe e se você conseguiu entender tudo. E não esqueça de dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal para ajudá-lo a crescer.